China, EUA e Brasil. A transição da hegemonia e o papel da soberania nacional. Canal Soberania em Foco. Hoje, no Soberania em Foco, o Brasil precisa ser observado dentro de um movimento histórico maior. O mundo passa por uma transição de poder. A hegemonia americana, construída ao longo do século XX, não desaparece de forma abrupta, mas é gradualmente desafiada pela ascensão da China. Esse processo não ocorre em abstrato. Ele afeta diretamente países como o Brasil, suas decisões econômicas, diplomáticas e principalmente sua soberania. Compreender essa transição é essencial para entender por que o Brasil se tornou um território estratégico na disputa entre grandes potências. Não se trata de ideologia, mas de interesse nacional, comércio, energia, infraestrutura e poder político. A ascensão da China começa a ganhar forma ainda no final dos anos 1970, com as reformas econômicas lideradas por Deng Xiaoping. Enquanto os Estados Unidos concentravam seus esforços na lógica militar e estratégica da Guerra Fria, a China investia na construção silenciosa de uma base industrial robusta. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, o país se transformou progressivamente na principal plataforma manufatureira do mundo. Nesse período, o Brasil vivia crises econômicas, hiperinflação e instabilidade institucional. A China, por outro lado, planejava a longo prazo. Essa diferença de estratégia é fundamental para compreender o cenário atual. Em 2001, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio alterou profundamente o comércio global. A produção chinesa passou a abastecer mercados em escala inédita. Para os Estados Unidos, isso significou déficits comerciais crescentes. Para países como o Brasil, abriu-se uma nova relação econômica baseada na exportação de commodities e na importação de manufaturados. O Brasil passou a ocupar um papel central como fornecedor de soja, minério de ferro, petróleo e alimentos. Essa relação se intensificou após a crise financeira global de 2008. Enquanto os Estados Unidos e a Europa enfrentavam recessões profundas, a China manteve altos níveis de crescimento, sustentando a demanda por commodities brasileiras e reforçando sua presença econômica no país. A crise de 2008 foi um divisor de águas. Ela abalou a imagem de estabilidade do modelo econômico ocidental e acelerou a percepção global de que o centro do crescimento mundial estava se deslocando. Para o Brasil, isso significou uma dependência ainda maior da demanda chinesa. A partir de 2012, com a ascensão de Xi Jinping, a China deixou de adotar uma postura discreta no cenário internacional. O país passou a agir de forma mais assertiva, lançando projetos de infraestrutura global, como a iniciativa do Cinturão e Rota, ampliando investimentos na Ásia, África e América Latina. O Brasil passou a ser visto não apenas como parceiro comercial, mas como peça estratégica em cadeias globais de alimentos, energia e minerais críticos. Portos, ferrovias, energia elétrica e telecomunicações tornaram-se áreas de interesse direto do capital chinês. Enquanto isso, os Estados Unidos começaram a rever sua política de engajamento com a China. Em 2018, a guerra comercial deflagrada durante o governo Donald Trump marcou o reconhecimento explícito de que a China não era mais apenas um parceiro econômico, mas uma rival estratégica. Essa disputa se intensificou em tecnologia, semicondutores, inteligência artificial e infraestrutura digital. O Brasil, mais uma vez, ficou no centro dessa disputa. Pressões diplomáticas passaram a influenciar decisões sobre redes 5G, investimentos estrangeiros e alinhamentos internacionais. O Brasil vive, portanto, uma encruzilhada histórica. De um lado, mantém laços tradicionais com os Estados Unidos. De outro, possui sua maior parceria comercial com a China. Essa dualidade exige uma política externa baseada em soberania, pragmatismo e interesse nacional. O debate sobre a transição da hegemonia global não pode ser analisado apenas pela ótica das grandes potências. Países intermediários, como o Brasil, são justamente os que mais sofrem os impactos dessas mudanças estruturais. Em um mundo cada vez mais multipolar, a soberania nacional deixa de ser um conceito abstrato e passa a depender de decisões concretas sobre economia, tecnologia, defesa e política institucional.
A dependência brasileira da exportação de commodities, especialmente para a China, revela uma fragilidade estrutural. Embora o país se beneficie economicamente dessa relação, ela também evidencia a ausência de uma estratégia consistente de reindustrialização e inovação tecnológica. Enquanto China e Estados Unidos disputam semicondutores, inteligência artificial e cadeias de valor estratégicas, o Brasil permanece preso a um modelo primário exportador, vulnerável a oscilações externas. Essa vulnerabilidade se reflete diretamente na política externa. O Brasil oscila entre alinhamentos pragmáticos e discursos ideológicos, muitas vezes sem uma diretriz clara de longo prazo. A soberania, nesse contexto, não é apenas resistir à influência externa, mas possuir capacidade interna de decisão, planejamento e execução. A história mostra que países que abrem mão de sua autonomia estratégica acabam subordinados aos interesses de outros. Durante a Guerra Fria, o Brasil foi frequentemente tratado como área de influência e não como ator autônomo. O golpe de 1964 não pode ser compreendido apenas como um evento interno. Ele se insere em um contexto global de disputa ideológica, no qual a democracia brasileira foi sacrificada em nome de interesses geopolíticos. Esse padrão não pertence apenas ao passado. Em um cenário de disputa entre Estados Unidos e China, o Brasil volta a ser pressionado, direta ou indiretamente, a tomar posições que nem sempre correspondem ao interesse nacional. Decisões sobre infraestrutura, tecnologia digital, redes de comunicação e política industrial tornaram-se campos de disputa silenciosa. Ao mesmo tempo, a fragilidade institucional interna amplia essa vulnerabilidade externa. Quando o país vive crises políticas recorrentes, radicalização ideológica e ataques às instituições, sua capacidade de negociação internacional diminui. Um país dividido internamente projeta instabilidade externamente. Os eventos de 8 de janeiro de 2023 escancararam essa fragilidade. As imagens da esplanada dos ministérios destruída correram o mundo. Elas não apenas chocaram a sociedade brasileira, mas também sinalizaram ao cenário internacional um risco institucional. Democracias fragilizadas perdem credibilidade, investimentos e poder de barganha. É por isso que o debate sobre a lei da dosimetria e as tentativas de flexibilização das penas relacionadas aos atos golpistas não são apenas questões jurídicas. São decisões com impacto direto na imagem do Brasil, na confiança institucional e na percepção de estabilidade democrática. A história ensina que a impunidade, em relação a ataques à democracia, não fortalece a reconciliação nacional. Pelo contrário, cria ciclos de repetição. O Brasil já viveu isso após a ditadura militar, quando crimes graves ficaram sem responsabilização plena. O resultado foi uma democracia construída sobre bases frágeis, sujeita a retrocessos. Em um mundo em transformação, a democracia deixa de ser apenas um valor moral e passa a ser um ativo estratégico. Países com instituições sólidas conseguem negociar melhor, proteger seus interesses e manter autonomia diante das grandes potências. Democracia e soberania, portanto, não são obstáculos ao desenvolvimento. São pré-condições para ele. A transição da hegemonia americana para um sistema multipolar liderado também pela China não significa o fim da influência dos Estados Unidos, mas o fim da exclusividade. Nesse novo cenário, países como o Brasil precisam agir com maturidade estratégica, evitando alinhamentos automáticos e fortalecendo sua capacidade interna. O verdadeiro risco para o Brasil não é escolher entre Washington ou Pequim. É perder a capacidade de escolher. É permitir que decisões fundamentais sejam tomadas por pressão externa ou por crises internas mal resolvidas. O momento histórico exige lucidez, exige memória, exige instituições que funcionem e representantes que compreendam o peso de suas decisões. O futuro do Brasil, em um mundo em transição, depende da defesa intransigente da soberania popular e da democracia. No CHEN, Soberania em Foco. Nosso compromisso é com a análise crítica, histórica e responsável. Não há soberania sem democracia. Não há democracia sem memória.
e não há futuro sem compreensão do presente. No entanto, soberania não se limita à política externa. Ela depende da estabilidade institucional interna. E é aqui que a história brasileira se conecta de forma direta com o momento atual. O Brasil já viveu períodos em que decisões estratégicas foram tomadas sem a participação efetiva do povo. O golpe de 1964, apoiado por interesses externos e internos, interrompeu um processo democrático e alinhou o país a uma lógica de Guerra Fria que não atendia à soberania popular. Entre 1964 e 1985, o país viveu sob autoritarismo, censura e repressão. O desenvolvimento econômico ocorreu sem democracia. A Lei da Anistia, de 1979, embora importante para a transição, deixou crimes sem responsabilização, criando um precedente perigoso. Esse passado retorna como alerta quando observamos os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Naquele dia, a invasão e depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal representaram um ataque direto à democracia brasileira. Não foi um episódio isolado. Foi resultado de um ambiente de radicalização política e enfraquecimento da confiança institucional. Os responsáveis foram julgados e condenados com base na legislação brasileira. No entanto, a aprovação do projeto de lei da dosimetria pela Câmara dos Deputados reacende um debate profundo. Até que ponto o parlamento pode flexibilizar punições sem enfraquecer a democracia que deve proteger? Quando o legislativo age de forma desconectada da soberania popular, ele fragiliza a própria base da representação democrática. Soberania é o poder que emana do povo. Democracia é a voz desse poder organizada por meio das instituições. Não podem caminhar em sentidos opostos. Em um mundo em transição hegemônica, países como o Brasil precisam de instituições fortes, previsíveis e legítimas. A disputa entre Estados Unidos e China não é apenas externa. Ela exige que o Brasil esteja internamente coeso, com clareza sobre seus valores democráticos e seu projeto de nação. O enfraquecimento institucional interno reduz a capacidade do país de negociar de forma soberana no cenário internacional. A história mostra que países divididos internamente tornam-se mais vulneráveis à influência externa. O Brasil não precisa escolher entre EUA ou China. Precisa escolher a si mesmo. Precisa defender sua democracia, sua soberania e sua capacidade de decisão autônoma. No CAAT, Soberania em Foco. Acreditamos que compreender essas conexões históricas é essencial para não repetir erros do passado. A transição da hegemonia global está em curso. O lugar que o Brasil ocupará nesse novo mundo depende das escolhas feitas agora. Se este documentário ampliou sua compreensão sobre o Brasil e o cenário internacional, deixe seu like. Inscreva-se no canal Soberania em Foco, para continuar acompanhando análises profundas, responsáveis e comprometidas com a democracia. Porque, no fim, a informação é a única arma para combatermos o radicalismo e a alienação. Chance.